Conheça Belarus, a ex-república soviética cheia de mulheres. Existe uma ex-república soviética que tem mais mulheres do que homens, chamada Belarus ou Bielorrússia. Localizada no Nordeste Europeu, essa república faz fronteira com vários países e não tem saída para o mar. Portanto, para chegar lá você vai precisar pegar um avião. Entretanto, a viagem vai valer a pena. Com pouco mais de 200 mil quilômetros quadrados, há muito o que conhecer neste país. E também muita gente, já que há 9,5 milhões de pessoas por lá. E há um desequilíbrio entre o número de homens e mulheres. E vou te contar o porquê a seguir. Ficou interessado e quer saber o porquê deste país ser assim? Então continue ligado no vídeo porque é isso que você vai descobrir hoje. Já deixa o seu like, inscreva-se no canal e sem mais delongas, bora pro vídeo. Por estar bem no centro de uma região tão tensa, Belarus sempre sofreu com a questão territorial. No passado, o país foi dividido inúmeras vezes por impérios como o russo, a Polônia e também o austro-húngaro. Além disso, foram inúmeras as ocupações da região onde hoje está a República como a Alemanha na Primeira Guerra Mundial, a Polônia e, por fim, a integração à União Soviética, quando ficou sob o domínio de Moscou por quase 70 anos. Foi somente em 1991 que Belarus conseguiu conquistar sua independência, mas não pense que isso significou um afastamento para com Moscou. Muito pelo contrário. O país é, sem dúvidas, o maior aliado russo na região, e isso se explica pelo fato de que há uma herança compartilhada entre esses dois países muito intensa, como a língua, a ascendência genética e suas culturas que são bem similares, compartilhando a fé cristã ortodoxa, por exemplo. Assim como muitos outros países que faziam parte da União Soviética, às vezes passa a impressão de que Belarus parou no tempo e ainda vive no século XX, mas aos poucos esta república está se modernizando e entrando em nosso século. Para chegar ao país, a maneira mais fácil é através do ar, com voos para a capital Minsk. De lá, é possível chegar a qualquer outra parte do país via trem ou carro. A boa notícia é que, independente do seu passaporte, Belarus é bem flexível com a chegada de visitantes. Você pode ficar 5 dias lá sem nem precisar se registrar e para períodos mais longos basta fornecer o seu endereço e pagar um seguro-saúde, já que o governo local não oferece atendimento gratuito e universal. Agora, se a sua intenção é trabalho ou residência, aí as coisas ficam um pouquinho mais complicadas. Formulários, entrevistas e todo um processo é preciso ser feito no consulado do país e às vezes o processo demora bastante. A boa notícia é que dá para agilizar isso de duas formas, se casando com um cidadão de Belarus ou conseguindo uma vaga de emprego de uma empresa de lá. Porque aí a firma meio que patrocina a sua ida para o país. Uma vez conseguido visto permanente, você pode viver lá sem medo de ser extraditado, pode alugar ou comprar imóveis e dispor de todos os direitos dos cidadãos bielorrussos. Entretanto, se o seu objetivo é apenas viajar, não se preocupe. Belarus ainda dispõe de muitas opções de cultura e lazer. O único ponto a se atentar é o clima. Se você não gosta de frio, é melhor ficar longe do país entre outubro e março, principalmente em janeiro. Durante o primeiro mês de cada ano, a média de temperatura pode ficar em menos 20 graus Celsius, sendo praticamente impossível trafegar pelas ruas. Portanto, se você quer conhecer o país, o melhor é escolher os meses mais amenos, entre junho e setembro. Mas agora vamos mergulhar no país, a começar pela parte financeira. A moeda do país é o rublo bielorrusso e o salário mínimo fica em torno de 135 dólares, o que na conversão direta dá uns 350 rublos. O salário mínimo de lá é menor que na parte do mundo, mas na prática as pessoas ganham mais. Descontando impostos, a média salarial do país é de 400 dólares por mês. Entretanto, os preços lá não são nada amigáveis. Isso acontece porque, por ser um país sem fronteira marítima e gelado, a agricultura não é o forte por lá, o que obriga o país a importar a maior parte de seus alimentos, encarecendo os produtos finais. O único ponto positivo é que o país, para contornar isso, produz bastante carne, o que a torna mais barata se comparada com outros produtos como frutas e verduras. Se você é carnívoro, ia adorar viver em Belarus, já que lá é possível comprar quilos de frango e bife por um preço muito melhor do que aqui no Brasil. Contudo, antes de já começar a fazer as malas, tenha em mente de que, embora a média salarial seja de 400 dólares,
Isso mal dá para pagar o aluguel. Isso ocorre porque no último ano a média dos preços de aluguéis subiu em torno de 100% por conta da guerra na Ucrânia. Com o início do conflito, muitas pessoas migraram para o país, fazendo com que a demanda por apartamentos disparasse. Além disso, contas domésticas como água e luz também não são nada baratas, já que a infraestrutura do país não é lá das melhores. E falando em infraestrutura, a maior parte dos prédios da capital Minsk foram construídos ainda durante o regime soviético. Portanto, será como viver em uma outra época, porque além de velhos, esses prédios também têm uma arquitetura muito icônica do período e do regime. A melhor definição para Belarus seria um país que vive no passado e no presente ao mesmo tempo. Apesar de ter características da vida moderna, o país também conta com tradições e regras rígidas, típicas de outros períodos. Quer alguns exemplos? Apesar de ser conhecida na Europa pela beleza exuberante de seus parques e lagos, você nunca vai ver pessoas andando com os animais, com bicicletas, ou mesmo curtindo em grupos muito grandes. Isso acontece porque existem regras rígidas para proibir esse tipo de atividade. E as pessoas sequer estão dispostas a desafiar a lei, já que é uma prática comum os policiais ficarem à paisana por lá, disfarçados e apenas esperando uma oportunidade para lhe aplicar uma multa. Felizmente, isso gera um efeito positivo, que é a limpeza. As ruas da capital são muito limpas e bem cuidadas quando comparadas com qualquer outro centro urbano do planeta. Com base em tudo isso, já deu para perceber que a vida em Belarus, se você não tem um emprego pagando muito bem, não é nada fácil. Você até conseguiria alugar um apartamento soviético, mas não sobraria praticamente nada para fazer ou entretenimento no final do mês. E até hoje se sente a herança do passado socialista por lá. O termo pechincha ou negociação é inexistente nos mercados do país. E as pessoas não vão gostar se você tentar negociar o preço das coisas. Cada coisa custa o que está na etiqueta, aceite ou caia fora. Belarus ainda tem muito a que desenvolver em sua matriz econômica, mas aí você me pergunta: o que tudo isso tem a ver com o fato de o país ter mais mulheres do que homens? Acontece que, por ter uma renda tão baixa e preços tão altos, acaba não valendo a pena ficar no país. E muitos homens já perceberam isso. Por isso, é prática comum para muitos saírem do país e irem trabalhar na Rússia ainda muito jovens, já que o país vizinho tem salários muito melhores e empregos em melhores condições. Às vezes, eles enviam dinheiro de volta para suas famílias em Belarus, mas também aqueles que deixam tudo para trás para iniciar uma nova vida em território russo. Isso faz com que muitas mulheres sejam deixadas para trás por seus maridos ou não consigam encontrar um noivo por lá, já que o número de homens é desproporcional. Isso faz com que as mulheres sejam muito receptivas para estrangeiros, sempre calorosas para conhecer pessoas novas e fazer novas amizades. E, se o que dizem é verdade, as mulheres de lá também são lindas. Facilmente parariam o trânsito por aqui. Mas e aí, o que você achou de Belarus? Será que valeria a pena se mudar para lá sabendo de todos os problemas de renda e preços? Me conta aqui nos comentários o que você acha disso. Caso tenha gostado do vídeo, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Assim, você não perde nenhum lançamento. E não deixe de conferir também nosso vídeo sobre a Costa Rica, que é quase o paraíso na Terra. Não vai perder, hein? Tchau!